Boa noite, tudo bem, gente? Nelson Guimarães. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Falei que ia entrar às 8 horas, mas surgiram imprevistos aqui que eu tive que resolver. Não tem jeito, são coisas que a gente tem que fazer e atrasou aqui em 15 minutos. Mas seja bem-vindo aí, você que está aqui no Facebook, aqui e aqui no Instagram. Eu anunciei hoje no meu stories do Instagram que eu iria estar falando hoje sobre as duas maiores tecnologias do universo. Tá calor aqui hoje e as duas maiores tecnologias do universo é o que eu vou falar hoje. Falei hoje no Instagram que não é a tecnologia da Rússia, dos Estados Unidos, da China, da Coreia, de lugar nenhum. Nós vamos ver que tecnologia é essa, ok? Mas antes disso, eu quero dizer para você que acompanha aí o nosso trabalho e o projeto Rei, a mentalidade de reino, que é uma dificuldade para muita gente entender, muita gente até cristã. Semana passada a mensagem que eu ministrei foi compartilhada por muita gente e tem sempre uns que, lógico, não entendem e falam aquilo que pensam. E eu sou o tipo de pessoa que eu aceito a opinião de todo mundo. Eu acho que as pessoas são livres para falar o que elas pensam. E se a gente não der essa liberdade, eu acho que aí é que é problemático. E a gente aqui não tem esse tipo de problema, não temos problemas com críticas, tá? Se você é uma pessoa que critica, não tem problema. A única questão que eu costumo fazer, como eu fiz, se você entrar lá no meu Facebook, tem um comentário ali de um pastor e de uma irmã. E com todo amor e carinho, eu aceito críticas, algumas vezes são até ofensivas, mas eu entendo porque nós passamos por isso. Só para você ter uma ideia, eu estou há 21 anos no Evangelho, 21 anos. Eu fiquei pelo menos os 5 primeiros anos como líder, depois fui ordenado pastor. Então, essa trajetória que eu venho caminhando aí, são 21 anos. Só você fazer as contas aí, quanto tempo? Eu tenho 57 anos, volta para trás 21 anos, que você vai ver quando eu comecei. E só de mensagem do reino, a gente estuda isso há 11 anos. Há 11 anos, e não estou te falando que a gente estuda isso, pega esporadicamente isso. Não, a gente estuda todo dia. Não tem um dia que eu não ouça, que eu não leia, que eu não investigue, que eu não monte. Hoje mesmo, se você for lá no meu... seja bem-vinda, Mônica Gomes, seja bem-vinda aí no Instagram. Se você for lá no meu Facebook, e eu gosto que as pessoas escrevam lá nas mensagens que eu ministro, porque me estimulam a responder. E quando me estimulam a responder, eu preciso estudar. Eu preciso estudar para responder. Então vai lá no meu Facebook e olha lá essa última mensagem que está lá, que eu falei, sobre cultura, cultivar e guardar. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo, se eu não me engano, 15 ou 10. Capítulo 2, versículo... Capítulo 2, versículo 15, tá? Capítulo 2, versículo 15 fala sobre cultivar e guardar. Eu ministrei essa mensagem, foi na quinta-feira, tá lá no meu Facebook. Aproveita, faz pergunta, depois que tu ouvir a mensagem, faz pergunta, porque eu vou te responder. Então, entraram duas pessoas lá, uma um pastor, outra uma irmã, perguntaram, contestaram, não tem problema, mas é bom que a resposta que eu coloco lá são respostas bíblicas. Vou dizer melhor, não só bíblicas e do tempo presente. Bíblicas somente não funcionam, porque você pode dar uma resposta bíblica para alguém e essa resposta está baseada
naquilo que não se pratica mais. É bíblica. Por exemplo, as mulheres adúlteras que eram pegas em adultério na antiga aliança eram apedrejadas. É bíblico, mas não é para os nossos dias. Guardar o sábado é bíblico, mas não é para os nossos dias. E tantas outras coisas que eu não quero entrar aqui para não polemizar a mensagem de hoje, que a mensagem de hoje é outra. Mas vai lá no meu Facebook ainda hoje, veja essa mensagem. Se você não quiser assistir ela toda, porque ela tem 40 minutos, assista depois com calma, mas leia os comentários. Nos comentários ali eu coloco um monte de versículo bíblico, um monte de texto respondendo as pessoas que estão falando as coisas ali na mensagem que eu ministrei quinta-feira. Cultivar e guardar. Se Deus colocou o homem no jardim para ser agricultor, para cultivar e para ser segurança, vai lá e assista a mensagem. E também essa mensagem ainda não coloquei no YouTube, no nosso canal, não falo meu porque é nosso, nada meu. Que Deus me chamou para fazer uma obra conjunta, não sozinho. Nem Jesus conseguiu fazer sozinho. Então, eu não tenho obra nenhuma. A obra é dele e é nossa, ok? Eu vou colocar hoje no YouTube, no canal Nelson Guimarães Oficial. Ela também está no Instagram. São duas mensagens. Não é uma mensagem só. Por quê? Porque eu estava sem os dois celulares. Eu estava só com o celular meu, então eu fiz uma mensagem no Instagram, depois parei, fui para o Facebook e fiz outra, em horários diferentes. Ela saiu um pouco diferente, lógico, não vou falar as mesmas coisas, tá? Vai lá no Instagram também, curte, segue a gente lá no Instagram, Nelson, Nelson F. Guimarães Oficial, Nelson F. Guimarães Oficial, é o nosso Instagram, tá bom? E a mensagem de hoje, eu falei que ia falar sobre as duas tecnologias, as maiores tecnologias criadas no universo, na humanidade de todos os tempos. Quais são? Quem criou? As duas maiores tecnologias, oração e fé. Ah, pastor, para de criar coisa, fiquem criando caso. Como é que oração é tecnologia? Eu vou te explicar, tá bom? Eu tenho 10 páginas aqui disso, eu não vou ler as 10 páginas não, porque é muita coisa. É dentro da mensagem, um projeto chamado Terra Parte 1. Essa aqui é só a parte 1. Tem 10 páginas de Word, mas eu vou ler algumas partes principais que eu quero aqui, tá? A primeira coisa que você precisa entender Provérbios 4, 23. Você que está aqui me ouvindo, Provérbios 4, 23. Diz assim: sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Bom, quando a gente estudava lá na antiga denominação que a gente começou, a gente usava muito esse texto para a rede de jovens. Porque o jovem tem que guardar o coração, porque tem que guardar para a esposa que Deus separou para ele, que a menina, o rapaz não pode ficar se envolvendo com todo mundo, porque vai criando feridas no coração, e isso atrapalha quando chegar realmente o seu marido, aquele que Deus separou para você, você vai estar todo arrebentado, todo ferido, cheio de machucado no coração, e isso vai te atrapalhar. Isso é verdade? É verdade. A gente consegue enxergar isso aqui nesse texto? Sim, consegue. Como vários textos que tem de coração na Bíblia, a gente consegue enxergar. Só que quando a gente lê que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque elas se discernem espiritualmente, o homem natural aí não é o homem que não nasceu de novo, não. O homem que nasceu de novo, mas não consegue permitir que o véu que está diante dos seus olhos religiosos sejam perfurados para entrar o Espírito com algo novo, porque os paradigmas colocados na religião atrapalham que ele enxergue, como foi com o povo judeu. Se você ler lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, você vai ver 13, 14, 15, você vai ver que Moisés botava um véu diante do seu rosto para que o povo não visse que aquela glória que estava na face de Moisés era transitória, ela ia acabar, porque era da antiga aliança, ela ia acabar.
mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição da velha aliança, diz o texto, a qual foi por Cristo abolida. Opa, aboliu o quê? A velha aliança. Qual? Toda. Tá? E até hoje, quando é lido Moisés, o versículo 15 diz, um véu está posto sobre o coração dele. Sobre o quê? Sobre o coração. Então, sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Esses textos que eu li é 2 Coríntios, se você quer anotar para estudar, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Aí voltamos para Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se tem que guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Por que isso? Porque as coisas depois da cruz, elas se discernem, elas acontecem no Espírito. Aí você vai para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e lê. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo pacto. Opa! De uma nova aliança? Sim, ministros de uma nova aliança, não da velha. Porque a velha é o quê? Porque a letra, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vou ler de novo. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo pacto, de um novo testamento, de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Separa, a cruz separou a letra do Espírito. Letra é lei. Letra é tudo que você está somente lendo. Se você pegar essa letra aqui e só ler, você vai ficar todo enrolado. Por quê? Porque você vai colocar coisas da velha aliança para serem usadas depois da cruz, em tempos de nova aliança. E é o que acontece hoje, nos dias de hoje na igreja. E quando a gente fala aqui, os pastores, os líderes, como o pastor que comentou lá, ele não entende e nem vai entender. Primeiro ele está com coração fechado. Coração, de tudo que tem que guardar, guarde seu coração. O coração está cheio de doutrina religiosa, não vai conseguir enxergar. Como a gente também não enxergava. É necessário que alguém faça assim, eu quero entender esse negócio. Eu quero partir para cima desse negócio. Eu quero entender essa palavra. E vim estudar. Porque aqui são 11 anos de estudo. 11 anos de estudo todo dia. Se você perguntar para minha esposa fala, cara, você não larga esse livro, você não larga essa... Porque eu preciso entender, eu conheço a minha missão. Eu já ouvi de Deus a minha missão. E agora com mais propriedade ainda, porque eu vou para a internet. Eu ainda não estou na internet. Eu estou aqui na internet falando com você. E agora às 22 horas eu vou dar uma aula também para a minha turma, às 22 horas, para a turma Geração 42. 22 horas até às 23 ou 23 e 30. 23 e 30. Então, eu não estou na internet ainda. Eu estou apenas transmitindo no meu Facebook, no meu Instagram, coloco no meu canal do YouTube, mas ainda não estou na internet. Eu vou colocar um curso na internet. Eu vou colocar essa mensagem a acesso a todas as pessoas que querem entender esse negócio. Então, aí é que a coisa vai ficar boa. Por quê? Porque eu tenho que estar aberto a ouvir as pessoas que entendem e as que não entendem. As pessoas que dizem que eu sou um falso profeta, que eu sou um herético, eu consigo entender isso, porque eu também achava. Mas hoje eu já não acho mais, porque o Espírito Santo veio. Agora, para isso eu precisei abrir o coração. Para isso eu precisei permitir que ele entrasse para me ensinar. Se você não conseguir, não vai entender. Então, a letra sozinha mata, mas o Espírito vivifica. Há uma dificuldade muito grande da igreja entender que o Espírito de Deus é capaz, suficiente, para fazer o que ele disse que vinha fazer. O Espírito Santo, ele é capaz e suficiente, sem precisar da mãozinha de homem nenhum. Mas a questão é que tem um monte de gente querendo dar uma mãozinha para o Espírito Santo, achando que Deus não é capaz de fazer o que ele disse que ia fazer. O que ele disse que ia fazer? Eu vou falar das duas tecnologias, mas eu preciso fazer essa introdução para você entender. O que ele disse que ia fazer na nova aliança? Está escrito em Hebreus capítulo 8, se você quer anotar,
Anota para você nunca mais esquecer esse texto, porque esse texto é fantástico demais. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Eu vou ler só o 10. Olha só o que diz. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Que dias? Depois de que dias que ele vai fazer aliança com a casa de Israel? Depois da cruz, depois da plenitude dos tempos, como diz Efésios 1, versículo 10. E na plenitude dos tempos, enviou seu filho, Jesus, nascido de mulher, para morrer. E aí trazer de volta o que foi perdido no Éden, em Gênesis 3. Só na cruz isso aconteceu. Só na cruz aconteceu a reforma. Hebreus 9, versículo 10. A reforma aconteceu na cruz. Então, ele enviou a nova aliança através de seu filho. Então, ele escreve: porque esta é a aliança que farei depois daqueles dias com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu entendimento. Ué, como é que se coloca no entendimento? Mas não é só isso. E em seus corações as escreverei. Deus está querendo escrever na mente e no coração. Como uma igreja, ou você ou eu, vamos entender um negócio desse? Como é que Deus escreve? Deus escreve quando você pega a letra e lê, e aí ela vai fixando. Não. Que aí você corre o risco de você entender o que já é doutrina dentro da tua mente. O que já é doutrina que veio lá do seminário que você fez, que veio da escola bíblica dominical que você fez, aí, meu irmão, há uma salada doida. Por quê? Se você, olha quantas denominações tem. O cara da Assembleia não crê igual o cara da Batista. O cara da Universal não crê igual da Mundial. O cara da Graça não crê igual a do Trono de Deus. O cara da Presbiteriana não crê igual. Mas são todos do mesmo corpo. Sim, são todos do mesmo corpo. Todos fazem parte do corpo de Cristo. Sim. Todos creram em Cristo e são selados, salvos. Sim. Mas independente disso, existe uma coisa que precisa ser entendida por todos nós. Videira, Goiabeira, Projeto Rei, não importa o nome. Todos que estão envolvidos hoje, a nossa intenção e o nosso entendimento precisa ser para um foco. Um escopo, somente um, a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus. Não existe várias. Mas o cara é pentecostal, o outro é tradicional, um é assim, outro é assado, um usa roupão, o outro não usa. Meu irmão, existe uma vontade de Deus. E é essa que nós devemos buscar. E é isso que eu sempre busquei. Mas quem garante que você está certo? Eu nunca garanti isso. E eu sempre falo para as pessoas que caminham comigo, investiga tudo que eu falo, cara. Por isso que eu faço questão. Se você comentar lá no meu Facebook, se você comentar lá no meu Instagram, se você comentar no YouTube, eu vou ler todas as mensagens e vou responder. Como eu respondi a irmã que falou lá um monte de coisa lá no meu Facebook. Vai lá ver a resposta que eu dei. Porque todas elas estão com texto bíblico. Todas. Eu faço questão de estudar para mandar a mensagem para a pessoa ter a oportunidade de decidir. Caramba, esse cara está botando coisa bíblica aqui. Está colocando coisas com texto. Eu quero ler. E vai ler. Por quê? Porque o que Deus espera de mim é isso. Você está estudando para quê? Para colocar a coisa e a pessoa ler e entender. Então, o que isso tudo que eu falei tem a ver com as duas maiores tecnologias que existem no universo, que é a oração e a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É a certeza das coisas que não se vê. Certeza. Agora, se eu te perguntar, você que está aqui me assistindo pelo Facebook, você que está aqui me assistindo pelo Instagram, me explica o que é fé. Na verdade, eu vou deixar a fé por segundo. Me explica como orar de forma correta. Pastor, não existe esse negócio de orar de forma correta.
A oração, todas elas Deus ouve. Sim, ok. Agora, Deus criou o ser humano e aí você precisa partir para outros estudos. Não adianta só a leitura, é o que eu falei. Depois que Jesus morre na cruz, ele só fica 40 dias aqui na terra, tá? Atos capítulo 1, versículo de 1 a 3, 40 dias. Lá no versículo 8 a 11 ele sobe e vai embora. Capítulo 1, versículo de 8 a 11 ele ascende aos céus, discípulos ali olhando ele, ó, foi. Então ele ficou 40 dias. Os 40 dias ele falou todas as coisas concernentes ao reino. Eles não entenderam nada, porque estavam focados no judaísmo, tanto que um discípulo lá pergunta se era nesse tempo que ele restauraria o reino a Israel. Jesus estava falando do ressuscitado na terra, estava falando para eles sobre o reino de Deus. E eles perguntam, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Ou seja, eles estavam esperando que Jesus fosse o revolucionário que Judas esperava que ele fosse, que quebrasse o pau contra aqueles caras e tomasse de assalto, mas Jesus não fez isso. Jesus veio com a missão de morrer na cruz, veio com a missão de redimir, veio com a missão de cordeiro, de sacrifício, e se entregou ali. E aí eles perguntam sobre Israel, porque era o que eles queriam, porque eles tinham judaísmo, eles eram judeus, eles queriam praticar e continuar praticando o judaísmo. E Jesus estava agora inaugurando o reino na terra. O que havia perdido lá, o que estava perdido em Gênesis 1, agora Jesus trouxe de volta. Romanos 5,17, se pela ofensa de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça agora reinarão em vida. E Jesus estava falando para eles, cara, é a hora, vamos tomar tudo, é tudo nosso. Eu cheguei, eu sou o enviado, eu sou o Cristo. Os caras estavam preocupados em Israel, com o tabernáculo, com o templo, com o Santo dos Santos, átrio, lugar santo, sacrifício, guardar sábado. Eles estavam preocupados com a lei e não com a nova aliança. E aí Deus falou, eu vou trazer o Espírito para a terra para ajudar esse troço. O Espírito vai vir. Vai para lá, fica esperando lá no Pentecostes que eu vou enviar o Espírito. E eles foram ficar e o Espírito veio. Desde então eles começaram a receber pelo Espírito as coisas que haveriam de fazer a partir daí. Só que eles não queriam fazer. A prova disso você lê lá em Atos capítulo 10, quando desce aquele lençol do céu, que a voz de Deus vem do céu e fala, Pedro, mata e come. Vamos ler esse texto para você entender? Atos capítulo 10, olha o que diz. Atos capítulo 10, versículo 10. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta Pedro, mata e come. Olha só que terrível. Levanta Pedro, mata e come. Deus falou, Deus fala com você, Deus fala com você. Falou com Pedro, mas Pedro disse não. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Por quê? Nunca comi coisa alguma comum e imunda. Judaísmo, porque os judeus não comiam carne de porco, não comiam um monte de coisa. E segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher do céu. Desistiu. Não quer? Não é para você. Vou chamar outro. Chama o apóstolo Paulo. Aí chama Paulo. Paulo, para ele quebrar essa religiosidade, que ele também era judeu, praticante de judaísmo, treinado aos pés de Gamaliel, tudo isso ele tinha que fazer. Fala, Rômulo, seja bem-vindo aí. Ele tinha que fazer, só que Deus, para conseguir mostrar para Paulo, teve que levar ele lá no terceiro céu. Então, o que tem a ver com oração e com fé? Meu irmão, presta atenção. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3, você vê todo o processo do reino estabelecido do capítulo 1 ao capítulo 3 de Gênesis. Tudo que Deus queria que o homem fizesse está ali, em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Quando o homem peca, ele perde aquilo tudo, Jesus restaura na cruz e traz tudo de volta, para que a gente agora praticasse.
Então todo o processo, presta atenção, todo o processo de materialização de um milagre, de uma bênção, de algo que você quer realizar em qualquer nível, passa por algumas etapas. E a oração não é falar. Ah, mas não é para falar? É para falar, desde que você continue todo o processo. Se você fala e não fecha o processo da oração, do ciclo da oração, não adianta. Então, em Gênesis capítulo 1, é necessário que o coração esteja limpo, como eu li em Provérbios 4:24, e como Pedro não estava, o Pedro estava cheio de religiosidade. Camila, seja bem-vinda. Pedro estava cheio de religiosidade, e quando a palavra de Deus vem, quando a voz do Espírito vem, ele não leu isso na Bíblia, tá? Ele não leu. Foi a voz que veio, como ele faz hoje. Ele envia no teu coração e no teu entendimento e fala através do Espírito. Acredite nisso. E aí ele enviou a Pedro, e Pedro disse não. Mas quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia a treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz. Olha só, primeira coisa que você precisa entender, oração não é só falar. O processo da oração, que é a tecnologia poderosa que Deus criou, começa com pensamento. Tudo que você vai orar, e esse é o processo de materialização de Deus, passa pelo pensamento. Você vai orar pela sua família, você tem que colocar a sua família na sua mente, pensar nela, seu filho, seu pai, sua mãe. Depois você passa por processo de sentimento. Você ama, você se alegra, você visualiza aquilo que você está orando por aquilo. E depois, você precisa trazer para o coração emoção. Como é que é isso? Se alegrar, como Deus fez. Toda a criação do Gênesis, Deus fala e viu que era bom. Então não é só declarar, ele disse haja luz, mas ele nem falou nada, ele nem acreditou naquilo, ele estava até triste porque achou que não ia conseguir. Não vai conseguir nunca. O processo da fé, o que é a fé? Fé não é a certeza. A maior tecnologia, as duas maiores tecnologias que Deus criou foi a oração e a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso, porque o processo se fecha na fé, acreditando contra toda possibilidade contrária. Mas está difícil a cura, eu acredito. Mas o médico já disse que é impossível, eu acredito. Então vamos lá, pensei, declarei, mas não levei para o coração. Você não vai conseguir arrumar nada. Jesus era o cara mais, até porque ele que criou esse processo, mais perfeito. Quando era para multiplicar pães e peixes, eu lembro de uma irmã que tinha na igreja, logo que eu entrei na igreja, isso tem 21 anos. Meu irmão, quando botava essa irmã para orar, o pastor terminava a reunião, quando ia embora, irmã, agradeça aí pelo culto, pela reunião. A irmã pegava o microfone, cara, era triste. Ela começava a orar pela nação, passava nos estados, passava na prefeitura, passava no bairro, passava nas casas, passava na vizinhança, na rua dela, na família dela, para chegar na igreja, no pastor, nos presbíteros, nos líderes de célula, no discipulador. Meu Deus, era 15, 20 minutos de oração. Mas pastor, isso é ruim. Não quer dizer nada. Palavra, o que Jesus falava que os fariseus faziam? Falavam demais, não era pelo muito falar. Se você não sentir no coração que já é seu, se você não sentir no coração que você já tem, se você não fechar o ciclo da materialização para ter um milagre na sua mão, que é sentir, pastor, ensina como é que é isso. Vou te ensinar. Por exemplo, você pensou numa casa que você quer. Você pensou no ministério que você quer. Cria a imagem na sua mente disso. Mas eu não tenho muito bem uma imagem disso.
Visita um bairro que tenha casas que você acha que aquela é minha casa. Tira uma foto, traz para você, bota num quadro, bota no mural para você olhar todo dia, para você se envolver emocionalmente com aquilo. Ah, é um carro, vai visitar, vai numa concessionária, senta no carro, sente o cheiro do couro, do painel, toca no volante, cria essa imagem. Jesus fazia isso de forma ágil, cara. Jesus não precisava de muito tempo, não. Jesus tem um monte de gente aqui para comer, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus na hora pegava e te agradeço, Senhor. Ele falava o quê? Te agradeço. Ele falava, Senhor, libera o pão aí. Senhor, libera essa bênção aí. Jesus falava assim. Por que ele agradecia? Porque ele já tinha certeza. A fé é a certeza. Ele já tinha certeza que ele tinha, ele não precisava ficar pedindo. Então, quando você entende o que o Espírito traz depois da cruz, Efésios 1, versículo 3, que é a mesma coisa que Gênesis 1, versículo 28. E Deus abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai e sujeitai e dominai. Então, olha só, abençoou, Efésios 1, 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Com o quê? Com todas. Nós temos até mais do que as coisas que tinham lá em Gênesis. Toda sorte de bênçãos espirituais. Então, é a mesma coisa. O reino que estava antes, estabelecido em Gênesis, está hoje depois da cruz. Mas você não vai conseguir viver isso com religião na tua mente. Não vai. Eu falo isso para as pessoas, mas pastor, como é que é isso? Meu irmão, é assim que funciona. Você não tem como usar essas duas tecnologias poderosas, que é a maior tecnologia que existe, que Deus criou, se você não permitir mudar a mente, metanoia, não vai conseguir passar a cruz, ficar usando coisas da velha aliança. E quando eu falo aqui, tem líder, tem pastor, tem pessoas jogando pedra, não entenderam, mas não vai entender. Nicodemos não entendeu. Nicodemos se converteu quando encontra com Jesus lá em João capítulo 3, se converteu. Você vai ver depois Nicodemos aparecendo em Atos. Vai lá e lê que tu vai ver. Mas não teve expressão. Não teve expressão de reino, de obra, porque ele devia estar com uma luta dentro dele. É isso mesmo, eu vou largar o tabernáculo, eu vou largar o templo, eu vou largar o sábado, eu tenho que abrir mão do batismo nas águas, eu tenho que abrir mão dessas coisas todas, porque agora eu não entendo. É assim mesmo, filho. É assim mesmo. Eu passei por isso. Todos nós que caminhamos aqui no projeto passamos por isso, para entender o que é o reino. E o reino é tomado por esforço. Mateus 11, versículo 11 e 12. E todos que se esforçam se apoderam dele. Quer entender? Tem que se esforçar, tem que estudar, tem que buscar, tem que começar a estudar isso, começar a investigar isso, senão não consegue. Então como é que você vai usar a tecnologia da oração? Oração, filho, é sentir. Oração é aqui, é no coração. Não adianta eu falar para você, você está curado, você fala amém, pastor, mas passa aqui na porta, vai embora da minha casa, chega ali e fica com medo. O que que Jesus disse? Em Marcos capítulo 11, versículo 23, em verdade vos digo, se disseres a esse monte, ergue-te daqui para ali, e não duvidar em seu coração, será feito. Duvidou? Teve medo? Perdeu a bênção? Não tem certeza, e a fé é a certeza. Então, usar essa tecnologia que Deus criou é tecnologia porque está aqui. Ele criou a mente consciente, subconsciente, o coração, para gerar fechar esse ciclo de materialização das coisas. Hoje eu sei o que eu estou falando, mas eu fiz tudo isso de forma empírica. Eu sou ex-dependente químico, fiquei 10 anos na cocaína, eu era um alcoólatra de beber todo dia, há 20 anos, 21 anos que eu não bebo, há 21 anos eu não uso drogas, eu fiquei 10 anos. Eu era um prostituto de não conseguir ficar sem sair. Seja bem-vindo, irmão Augusto. Eu era um prostituto de trair a minha esposa da torta e direita. Eu não conseguia me livrar disso. Então a gente precisa entender como é que a gente
viveu, e aí eu vou ensinar isso para as pessoas. Ensinar, porque isso é ensinável. Isso é ensinável. Como é que eu oro? Como é que eu aplico fé? Tem que gerar um ambiente. Se você vai visitar um enfermo, num hospital, e ele é um paciente terminal, o cara é um paciente terminal, a pessoa chega lá e vou orar pelo paciente terminal, e charabacanta, sapateia no espírito, marcha no espírito, os anjos vêm, não sei o que, foi. Você sabe que Jesus, em uma cidade determinada, Cafarnaum, não pôde fazer nada, porque a fé daquele povo, boa noite, Zé Augusto, boa noite, a fé daquele povo era pequena, não tinha fé na cidade, e ele não pôde fazer nada. Ah, mas como assim? Era Deus, Jesus, não pode fazer. Se não tiver fé, não pode fazer. Então você vai no hospital visitar um doente terminal, primeira coisa que eu faço, já fiz isso, graças a Deus a pessoa está aí até hoje, não morreu. Você já chega no ambiente, quando eu chego eu já olho logo, incredulidade, gente triste, gente chorando, o médico deu 3 meses para ele, deu 3 meses para ela, é mesmo? E aí, vai viver ou vai morrer? O que você acha? Ah, não sei, né? Deus que sabe, começa a transferir para Deus. Não, você acha que Deus quer que viva ou que morra? Eu pergunto logo. Não, Deus que sabe. Não, você acha que Deus quer que viva ou que morra? Deus quer que viva, sempre. E Ele muitas vezes quer testar a sua fé. Então a primeira coisa que eu faço é tirar os incrédulos. Não acredita? Não. Por favor, fica ali fora. Fica fora, a gente vai gerar um ambiente de fé aqui. As pessoas têm que sair, essas pessoas têm que sair. Ó, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser pai, pode ser avô. Tá incrédulo? Bota lá fora, no corredor, não vai ficar aqui não. Jesus fazia isso. Lá fora. Agora, pega o doente, ou pega quem acredita, vamos fazer aqui uma corrente de fé. Você acredita que você vai sair dessa? Acredito. Acredita mesmo. Se o cara titubear, eu vou ter que fazer um processo com ele. Eu vou ter que passar ele uma semana de alimento na mente dele. Eu começo a passar uns livros para ele ler, uns áudios para ele ouvir, e eu faço isso, e fiz isso com esse jovem. Você vai ouvir isso aqui todo dia. Todo dia. Não tem todo dia. Eu ligava para a noiva. Ele está ouvindo? Não, tem vezes que é novo. Chama ele aí. Cara, você quer morrer? Não. Ouve esse troço, cara. Tem que gerar fé no teu coração. Se não gerar fé, tu vai morrer, filho. Ouviu? Você está acreditando? Quando vai ser? Vocês vão casar? Ano que vem. Bom, se for morrer em 3 meses, vocês não casam mais. Não, então você vai casar. Você vai casar. Começa a pegar isso, colocar na tua mente, teu casamento, a visualização, o pastor que vai fazer, o padre, não importa. Começa a olhar para essa porta aqui, ó. Teu médico entrando com teu papel na mão, dizendo: o que aconteceu? Não tem mais nada, é um milagre. Veja isso, visualize. E depois declare: Senhor, obrigado, obrigado. Começa a gerar isso. Meu irmão, isso é poderoso. Resultado disso? Foi para casa. Você não tem mais nada. Acabou. Pode ir embora. Esse é o processo. Essa é a maior tecnologia que Deus, o Criador, colocou dentro de nós. E a igreja acha que oração e fé, se você perguntar isso para um pastor, ele não sabe explicar. Eu desenho isso para você no papel. Desenho, ó. Acontece assim, ó. Puxa aqui, aqui, agora aqui. É assim que acontece. Vai chegar no teu coração. Teu coração tem que estar convencido, alegre, feliz, porque se você recebeu a cura, se você recebeu essa bênção, você tem que estar feliz. Você tem que falar igual Deus e vi que era bom. Eu já vi que era bom. Eu não preciso ver. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas agora eu já vi. E se eu já vi, eu já tenho aqui. Aí multiplica pão, aí cura Lázaro, aí ressuscita Lázaro, não cura lá, aí ressuscita Lázaro, e faz todos os milagres. Aí anda sobre as águas. Mas isso aí precisa ser entendido aqui. Não é assim, como é que um consegue, outro não consegue? Porque é fé. Então as duas maiores tecnologias, a oração, que Deus estabeleceu que fosse assim. Então não adianta falar: Deus, amantíssimo Pai,
eu entro na tua presença e declaro que sou abençoado com toda sorte de bênção, né? Começa a falar, ok, mas depois, como é que esse processo continua? Você acredita mesmo? Ou você vai duvidar? Se duvidar, já era. Então, Jesus disse, se não duvidar no teu coração, será feito. Então, para encerrar, chega por hoje. Entrou aqui, não dá para ver quem é. Tatiana, seja bem-vinda, Tatiana. Então, olha, para encerrar, porque hoje, daqui a pouco, 22 horas, eu ainda vou dar aula para a turma aqui, de 22 às 23h30. As duas maiores tecnologias do universo de todos os tempos, tá? Desde o começo do mundo, desde o Gênesis até o final dos tempos, chama-se oração e fé. Mas é preciso saber como isso funciona. Não é só declarar, não é só falar, não é só achar que vai ser marchar, que vai... Não, existe um processo de como isso acontece. Esposa do pastor Antônio Sérgio. Ah, tá bom. Seja bem-vinda aí, Tatiana Araújo. Dá um abraço aí no pastor Antônio. Pastor abençoado. Vou aparecer aí, hein? Esperar passar esse período aqui da pastora Marta, que está com Covid, já está recuperando, e vou fazer uma visita aí a vocês. Então, gente, para encerrar, é lógico que tem muito mais coisa que a gente poderia ver, mas como eu falei, são 10 páginas aqui, eu não tenho tempo para falar tudo. Mas o que eu quero dizer para você é que a oração e a fé, os dois unidos, pensamento, sentimento e emoção, e nunca duvidar, isso gera milagre. Milagre para aquele que acha, que entende, na verdade, como tudo isso acontece. Ok, com certeza vou aparecer. Então, pensamento, sentimento e emoção. Deus pensou, Deus declarou, mas ele viu que era bom. Se você não fechar esse ciclo dessa tecnologia criada por Deus, que você pensa que mente e coração eles estão apenas para raciocinar e para pulsar sangue, não. Qualquer dia eu vou ter mais condição de falar sobre ciência, né, que a física quântica explica sobre o coração e sobre a mente, para você entender melhor. No nosso curso a gente vai ter isso, mas aqui não tem tanto tempo para fazer. Imagina 10 páginas de Word e eu ter que falar tudo isso. Isso dá no mínimo aí umas 4 aulas, ok? Então, gente, fica na paz, entenda isso. Pensamento, sentimento e emoção. Feche esse ciclo sem duvidar, você estará usando a maior tecnologia já criada por Deus. Oração e fé, ok? Deixa eu terminar agradecendo a Deus pela minha vida e pela tua vida. Senhor, obrigado, te agradeço pela vida de todos que estão aqui, declarando pela fé que todos já são abençoados, como está escrito na tua palavra. Eles não vão ser, eles já são. Te agradeço, Senhor, que eles possam ter os olhos e o coração iluminados pelo teu Espírito para entender qual a vocação do seu chamado, qual a sua missão aqui na terra. Nós determinamos a bênção do Senhor sobre nós e acreditamos que já as temos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, fica na paz, obrigado aí pela presença de todos. Eu vou botar esse vídeo e o outro da quinta-feira lá no canal. Agora, compartilha essa mensagem também. Essa de quinta-feira, compartilharam bastante, deu muita gente perguntando. Faz pergunta, porque eu respondo com texto bíblico, é bom para todo mundo que vai lá e lê. Pergunta aí no Facebook, faz comentário no Facebook, vai lá no canal do YouTube, se inscreva no canal Nelson Guimarães Oficial, curte e compartilha para as pessoas que você quer enviar essa mensagem, tá bom? Lembre-se disso, depois da cruz, todas as coisas funcionam no Espírito. Todas, não tem jeitinho, é no Espírito, não tem conversa fiada, vai ter que saber e aprender a usar o Espírito, tá bom? Deixa eu ir lá que 22 horas agora eu tenho uma aula
tem a turma, Camila Costa está aqui, outros que estão na minha turma. 22 horas eu começo, eu vou estar mandando o link para vocês aí. Pastor Antônio, irmão Augusto, todos estão aqui no Facebook, todos estão aqui no Instagram. Fica na paz. Fui.